Você lembra daquela canção que a Aline Barros canta? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Pois ela é muito linda, né? E eu, lembrando do refrão, diz assim: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Linda canção, né? Eu estava esses dias meditando, né? Nessa canção, acredito que Deus me levou a meditar e eu me apeguei exatamente no trecho que fala ser ponte sobre as águas. Ponte sobre as águas. Se eu tivesse que dar um título para esse nosso bate-papo, seria Ponte sobre as Águas. Eu tive a oportunidade de compartilhar com algumas irmãs sobre essa palavra ponte sobre as águas, porque eu acredito que Deus nos chamou para sermos ponte sobre as águas. Você já pensou sobre, de fato, o que é ser ponte sobre as águas? Você já reparou nessa canção, essa frase, ponte sobre as águas? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrir. Nossa, só uma frase, ponte sobre as águas e como ela é preciosa. Vamos pensar um pouquinho o que é ser ponte sobre as águas? Bom, qual é a função de uma ponte? A ponte, ela serve para você poder ter um caminho para chegar a um outro lugar, não é isso? A ponte Rio-Niterói. Ela tem outra forma de chegar naquele outro lugar? Tem, mas você pode ir por um caminho muito mais longo. A ponte, ela serve para que você chegue mais rápido, ela serve para que você tenha um melhor caminho, ou seja, é um caminho, é um lugar para te levar, é algo para te levar de um lugar a outro. Ser ponte. Ponte, a gente pensar, é exatamente isso. É uma forma de você chegar a um outro lugar, né? E se falando de Jesus, né? Jesus, nós sempre vimos lá os 10 mandamentos, certo? E Jesus, ele reduziu os 10 mandamentos em 2. Ele falou o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus nos deu uma missão: ide, pregai o evangelho por todo o mundo. Não é isso? Ide e pregai. Então, toda forma de nós que cremos em Jesus, do que sermos ao nosso próximo, é amar o nosso próximo, independente de quem seja o nosso próximo, né? Se o nosso próximo é o nosso marido, se são os nossos pais, os nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, independente, ele falou próximo, o teu próximo, como a ti mesmo. Então, há uma missão, há uma missão. Eu acredito que ser ponte sobre as águas é mostrar Jesus, é viver Jesus. Aí, dessa forma, sim, conseguimos ser ponte sobre as águas na vida do nosso próximo. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o ser ponte sobre as águas, como alguns exemplos. Vamos lá? Então, eu queria ler um versículo com você. Isaías 58:12 diz assim: reerguerás as ruínas antigas, reedificarás sobre os alicerces seculares, chamar-te-ão o reparador de brechas, o restaurador das moradias em ruínas. Enquanto eu estava pensando nessa questão de ser ponte sobre as águas, eu lembrei desse versículo, acredito que o Senhor me lembrou dessa mensagem. Preste atenção, chamar-te-ão o reparador de brechas, o restaurador das moradias em ruínas. Bom, eu comecei falando sobre que ser ponte sobre as águas é levar alguém de um lugar para o outro. Para que serve uma ponte? Não se levar pessoas de um lugar para um outro.
E em Jesus, como que nós fazemos isso? Porque Jesus, ele nos deu uma palavra, ele falou sobre os mandamentos, os 10 mandamentos ele reduziu a 2, amar o Senhor teu Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, uma das formas de sermos ponte é amando o nosso próximo como a nós mesmos. E falei que o próximo é o próximo, sem definir quem, o próximo é o próximo, né? E também falei que Jesus nos deu a missão de ir, de pregar o evangelho. Então, a nossa missão é pregar quem? Jesus. Pregarmos Jesus, sermos modelos de Cristo. E eu queria pegar exatamente essa questão de Neemias sobre ser um reparador de brechas, como eu falei, que para falarmos alguns exemplos, né, de que é ser um reparador de brechas, de ser ponte. E ser reparador de brechas é uma forma de ser ponte. De que forma Neemias foi reparador de brechas, restaurador de moradias em ruínas? Olha que tremendo isso, gente. Neemias, ele trabalhava para o rei. Deixa eu pegar aqui, né? Não sei se você já estudou quem foi Neemias, mas Neemias foi copeiro do rei Persa Artaxerxes e depois o governador de Jerusalém. Olha que tremendo. Você pode aí pesquisar um pouquinho melhor. Ele foi o responsável em reconstruir os muros da cidade. Você sabe o que significa o nome de Neemias? O Senhor consolou. Exatamente, o Senhor consolou aquela cidade através de Neemias, de uma postura de Neemias, de ser ponte sobre as águas na vida daquela cidade. Neemias era copeiro do rei, era um cargo de valor, pois tomava o vinho do rei antes do rei tomar, ou seja, se o vinho estivesse contaminado, quem ia morrer era o Neemias. Neemias não era um homem disperso às necessidades de seu povo, aos acontecimentos. Neemias, ele jejuou e orou pedindo pela necessidade, pela misericórdia de Deus sobre aquela cidade. Isso está lá em Neemias 1, de 4 a 11, se você quiser lá conferir. Neemias era temente a Deus, ele tinha convicção do amor e vontade de Deus e se colocou na brecha, pois sabia para o que foi chamado. Nossa missão está em abençoar ao próximo. Quando fazemos pelo próximo, fazemos para Deus, agradamos a Deus. Neemias estava bem na presença do rei. Não precisava enfrentar tudo o que enfrentou, mas ele amava o Senhor e o Senhor o amava. E por causa do amor de Deus por nós, ele levanta homens e mulheres que desejam viver esse propósito. Gente, é tremendo, porque Neemias, ele não precisava, ele estava na linha de conforto, na zona de conforto dele. Estava ali bem estruturado, mas ele não olhou para si. Ele olhou para o próximo. E olhar para o próximo é uma das formas de sermos ponte sobre as águas. Neemias, ele foi para lá, enfrentou várias coisas, não foi fácil. Se você ver a história, você vai ver que não foi fácil, mas ele permaneceu naquilo que ele cria como propósito, através da vida dele, para ser um restaurador de casas em ruínas. Gente, é muito tremendo, ó, de moradias em ruínas. Um reparador de brechas. Quem você tem sido? Você tem sido ponte sobre as águas na vida de alguém? Ou melhor, você tem sido ponte sobre as águas, sobre a vida do seu próximo? É fácil cantar, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. E é interessante que essa música, ela começa exatamente falando assim, né? Sonda-me, Senhor, e me conheces, né? Imagina ali Davi falando isso para Deus, sonda-me. É tremendo. Mas e quando Deus nos revela quem somos de fato? Aí está a questão. Deus tem nos chamado para sermos
reparadores de brechas, restauradores de casas em ruínas. Quantas pessoas que você conhece que estão tendo suas vidas longe de Deus, têm suas casas construídas na areia. Eu, inclusive, queria falar sobre essa passagem que fala sobre Mateus 7, 24, 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Olha, gente, quando nós construímos a nossa casa na rocha, que é Jesus. Quem é a nossa rocha? Jesus. Olha, eu quero saber se minhas decisões têm sido conforme a vontade de Deus ou não. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso olhar para a Bíblia, eu preciso olhar ali como Jesus se conduziu, como Jesus, o que Jesus fazia, como Jesus se comportava com o seu próximo. É interessante, lembrando de outra passagem que fala, né, que alguns que vão perguntar a Deus, mas quando foi que eu não te dei de comer, quando não te dei de beber, e quando não fizeste para os meus pequeninos? Então, Jesus sempre vai nos fazer olhar para o próximo. Quem são os pequeninos do Senhor? Somos nós, os pequeninos do Senhor. Pensando nisso tudo, sabe? Eu queria te fazer uma pergunta. Quem é você? Quem é você? Eu acredito que para ajudarmos o nosso próximo, nós precisamos saber quem nós somos, quem eu sou. Precisa estar definido isso dentro de mim. Saber quem eu sou, quem é Michele, quais têm sido as decisões, as escolhas da Michele. Quem é a Michele de fato? Michele é uma serva de Deus de fato? Ou a Michele ainda quer viver muito as suas próprias vontades? A Michele, ela se importa com o próximo, ela se importa mais com ela do que com o próximo. A Michele, ela tem muitas dificuldades de se arrepender, de reconhecer Jesus. Quem é a Michele? Isso é muito importante, nós sabermos quem nós somos, quando definimos quem nós somos, quando olhamos para nós, como aquela passagem dessa canção, sonda-me, Senhor, e me conhece, exatamente isso, porque nós precisamos nos sondar e nos conhecer, pedir a Deus para que Ele veja se há algum, claro que nós somos pecadores, vão sempre termos caminhos contrários à vontade de Deus, porque somos pecadores, mas a diferença é o seguinte: eu quero ser sondada para me arrepender dos meus pecados. Eu quero me conhecer para me arrepender daquilo que eu preciso me arrepender, melhorar aquilo que eu preciso melhorar, conquistar aquilo que eu preciso conquistar como pessoa, como serva de Deus, como mãe, como esposa, como discípula, como igreja, como alguém que faz parte do corpo de Jesus, da igreja de Jesus. Eu preciso saber quem eu sou. Quem é você? Você sabe quem é você? Você sabe que você é uma filha de Deus? Você sabe que Deus sonhou com você antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe? Quem é você? Você sabe que em Deus você é sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, menina dos olhos de Deus. Você sabe quantas promessas, você acredita de fato em quantas promessas existem para a sua vida? Lembrando da canção, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Olha que interessante, ela já fala, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Quem nos transforma é o Senhor. E aonde nós conhecemos a vontade do Senhor, aonde nós
crescemos na nossa fé através da palavra do Senhor, sendo íntimos da palavra, praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes, não apenas aqueles que falam, repetem a palavra, mas aqueles que vivem a palavra. Quem sou eu? Quem é você? Quem tem sido você? É fácil cantar, é fácil, é bonito, a gente chora, a gente se emociona, mas uma vida com Cristo é muito mais do que isso. Você quer ser ponte sobre as águas na vida de alguém? Você quer de fato ser um restaurador de brechas? Você quer ser um reconstrutor de casas em ruínas? Olhar para aquela família, talvez você não vai lá e vai falar, porque não é esse o modelo que você deve seguir às vezes, mas é orar, é interceder, porque antes de Neemias ir, ele orou, ele intercedeu, ele jejuou, porque nós nos importamos primeiro diante de Deus, orando, clamando, porque dessa forma a gente fala para Deus, Deus, eu não consigo, eu não sei, mas tu consegues, tu sabes, conta comigo, Deus, conta comigo, Pai, conta comigo. É difícil perdoar, é difícil pedir perdão, é difícil olhar para alguém que a gente acha que já está perdido e não prejugar esse estar perdido, e não julgar, não levar a pessoa já para o inferno, para um caminho contrário à vontade de Deus. É difícil, mas nada é impossível para aqueles que creem no Senhor Jesus, porque se nós fomos salvos, qualquer pessoa pode ser. Paulo disse, eu sou o pior dos piores, lembrei daquela canção, mais miserável dos homens que sou. Primeiro nós somos, mas nós costumamos olhar sempre o próximo primeiro e apontarmos o nosso dedinho acusador. E aí muitas das vezes deixamos de ser ponte sobre as águas. Ele tá assim porque merece mesmo, porque aquilo... Agimos como julgadores, agimos como Deus. Muitas das vezes, há uma situação em que nós vivemos, precisamos julgar algumas situações, mas não com os nossos olhos. Precisamos julgar conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus, até mesmo para nos guardarmos o nosso coração, guardarmos a nossa salvação em Cristo. De que formas guardamos? Olhando para o Senhor, buscando fazer a vontade de Deus. Não me delongando, mas tanto mais, né? Eu queria citar algumas coisas aqui que eu escrevi, de que forma nós podemos ser ponte sobre as águas, sobre a vida do nosso próximo. Eu acredito muito, né? Que o primeiro é olhando para Cristo, reconhecendo que nada somos sem Cristo, nos arrependendo de nós mesmos, que dessa forma nós não vamos julgar de forma indevida as pessoas, não vamos desprezar as pessoas, né? Se nós buscarmos o Senhor, buscarmos o Espírito Santo, vamos estar sensíveis para ajudar o nosso próximo, para sermos pontes sobre as águas. E aí, olha, eu botei assim, olha, não somos pontes sobre as águas, quando nos convém. Ser ponte sobre as águas é levar Cristo sobre alguém. Até rimou, né? Bom, e eu botei aí alguns exemplos. Ser ponte sobre as águas é perdoar. Ser ponte sobre as águas é pedir perdão. Ser ponte sobre as águas é se humilhar. Mas ele começou primeiro. Ela começou primeiro. Ela que fez. Há muitos anos sempre ouvi, né, assim, às vezes uma discussão de marido e mulher, tá tudo ali, tudo certo, mas, vamos dizer assim, a mulher tava ali totalmente tranquila, de repente, por causa de uma palavra, ela perdeu tudo, sabe? A gente não tem que se justificar, mas é tão difícil para nós, né? Queremos sempre nos justificar, queremos sempre justificar uma situação, mesmo sabendo que a nossa justiça humana é como trapo de imundícia. A gente sempre quer vencer. Eu muitas vezes vejo no meu filho a dificuldade dele, né?
de reconhecer que ele errou, ele sempre quer estar certo, sempre quer estar certo. E é exatamente assim que nós somos, né? Alguns mais, outros menos, que cada um tem aquilo que é mais acentuado na sua característica, na sua forma de ser, né? Nem tanto nós temos a questão das personalidades, sanguíneo, colérico, melancólico, mas a questão de que forma nós devemos moldar, porque tudo isso deve ser moldado através do caráter de Cristo, porque é uma decisão viver o caráter de Cristo ou não. Então, se humilhar é uma das formas de sermos ponte sobre as águas na vida de alguém. É levar Jesus, é levar esperança, né? Mesmo você olhando para aquela pessoa e assim, meu Deus, esses dias eu passei por uma experiência, eu saio para vender aos sábados com um casal de amigos, e ali nós estávamos oferecendo a oportunidade para um casal, e o casal de repente começou a brigar na nossa frente e tal, e aí ficou uma situação esquisita, mas aí a gente começou, eu e a menina começamos a conversar com a moça, porque o rapaz saiu na frente e tal, e ela muito nervosa, ela falando um monte de besteira, assim, tipo assim, ele vai ver, que outro, né? Ninguém quer sair perdendo, é verdade. E dá pra ver que era uma mulher muito dura, era um casal bem humilde, humilde mesmo, casal. E ali, depois de muita conversa, eu falei pra ela, olha, você está se mostrando aí firme o tempo todo. Agora eu vou te falar, Jesus sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ser Deus, mas ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Ele podendo fazer qualquer coisa, ele se esvaziou. Agora você que não sabe do seu amanhã, você não sabe de nada, está aí dizendo que vai fazer e acontecer, que ninguém faz aquilo outro, que você mantém sua palavra, pode alguém botar a arma na sua cabeça e você se mantém ali firme. Essa sua armadura aí, ela tem um fim. Ela tem um fim. Mas você pode ter uma postura diferente. Você pode tirar a sua armadura e colocar a armadura de Deus. Porque essa é eterna. E ali eu pude falar do amor de Jesus. Perguntei a ela se ela queria confessar Jesus como Senhor da vida dela. Ela confessou, foi uma bênção. Vamos levar esperança. Por mais que a gente veja que aquela pessoa ali tá definhando com o pecado. Bom, é chorar com os que choram, é orar por alguém ou com alguém, né? Você tá na sua casa, se lembrou de alguém, ora. Pega o telefone, poxa, eu lembrei de você, queria orar por você, isso é importante. Ser ponte sobre as águas é visitar, né? Fulano, eu queria te fazer uma visita, eu queria te ver. Eu queria apenas te ver. É não falar da vida do outro, né? Aquela questão da fofoca, que a gente às vezes acha que não é fofoca, mas muitas das vezes a maioria das vezes, né? É saber guardar segredo. Guardar segredo não é guardar pecado, né? Se tem pecado, a gente ajuda a pessoa a confessar, se arrepender do seu pecado. É fazer muitas vezes aquilo que não queremos, mas sabemos que será bom para alguém, né? Por exemplo, às vezes você foi convidada para ir no aniversário, ou alguma coisa assim, ou alguém te chamou para ir num lugar com ela, e aí você não tá muito afim e tal, tá cansado, mas você deixa o seu cansaço para poder estar com aquela pessoa. É uma forma de honrar, né? Olha que tremendo. Isso é uma forma de ser ponte sobre as águas. Presentear uma forma de ser ponte sobre as águas. Eu alguns anos atrás ouvi a mensagem de Samuel, um pastor ali em Cabo Frio, que ele falava exatamente da importância de presentear. Ele falou assim, poxa, eu não entendo. Uma pessoa que te chama para ir no aniversário, provavelmente ela deixou de chamar alguém para te chamar, ela te deu preferência e você não sabe honrar com um presentinho, algo especial para aquela pessoa. Esse presentinho não na questão do diminutivo, que mulher tem essa mania de falar presentinho, né? Mas com um presente, com algo que tenha valor para você, para aquela pessoa.
E é verdade. E ele falou muitas das vezes a comparação também. Muitas pessoas, elas dão presente de acordo com as pessoas. Se aquela pessoa tem dinheiro, ela vai dar um bom presente. Se aquela pessoa é um pobre, não tem dinheiro, vai dar qualquer coisa, né? E ele estava falando sobre essa questão do presentear. Muitas das vezes nós não presenteamos de coração, presenteamos por uma obrigação, não presenteamos por enxergar a importância do presentear, alguém te chamou, olha, eu trouxe isso daqui porque eu reconheço por você ter me chamado, me senti honrada por ser chamado, sabe? E muitas das vezes nós não sabemos presentear de fato, de uma forma de ser ponte sobre as águas, né? Eu lembrei agora do aniversário da minha filha, né? Que criança é assim, né? Faz um bolinho e ela já fica na expectativa de quem vai chegar com o presente. É assim, criança é assim. Mas, na verdade, um adulto também pode dizer, não me importo com presente. Não é tão bem assim, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, presentear é uma forma, sim, de ser ponte sobre as águas. Honrando, né? Existem várias formas de honrar. Inclusive aquela passagem que fala honra teu pai, tua mãe, né? Também fala uma questão de dinheiro, você honrar financeiramente alguém. Você aplaudir, né? Esses dias a minha discipuladora colocou um trabalho que o filho estava fazendo e do orgulho dela, sabe? E que legal, ali no grupo nós pudemos assim aplaudir, que legal, parabéns, isso é muito legal, gente. Aplauda, sabe? Aplauda seu filho, aplauda seu amigo, aplauda o próximo quando ele acerta, quando ele, sabe, que é difícil, não é fácil, passar numa prova é difícil, dizer não para o pecado, fugir das tentações. Então nós precisamos tomar postura, né? Então aplauda as pessoas que têm postura, sabe? Honre alguém que tem postura, que disse não, parabéns, você decidiu, você preferiu olhar para Jesus, porque o Senhor é a nossa força, Ele que nos sustenta, mas a decisão é nossa. A decisão é nossa. Eu acredito, inclusive, isso é uma palavra para um outro momento, que eu acredito que uma das coisas que Deus nos deu, assim, grandiosa é o poder da decisão. Porque Jesus morreu para nos salvar. Mas quem decide se vai querer essa salvação ou não sou eu. Você. Nós decidimos, essa é a verdade. Porque Deus, Ele morreu para todos, mas nem todos creram no Senhor. Nem todos. Foi a decisão de cada um. Então, aplauda sim, poxa, que bom que você resistiu, que bom que você confessou, que bom que você se arrependeu. Glória a Deus, a palavra glória a Deus é com alegria, glória a Deus, aleluia! É com alegria. Então aplauda, aprenda a aplaudir. Eu acredito que a gente tenha dificuldade muitas das vezes de aplaudir alguém, achando que vai ensoberbecer aquela pessoa. Temos que ter nossos cuidados, mas nunca deixar de aplaudir também. Nunca deixar. Uma coisa não elimina a outra. Animar alguém, né? Animar alguém ali que está passando por uma situação, seja dor da perda, dor da enfermidade, a falta de emprego, falta de dinheiro. Animar alguém é uma forma de ser ponte sobre as águas. Falar para ela, olha, não fique assim, olha para Jesus. Isso é uma forma de animar as pessoas. Não, você vai conseguir, permaneça, fica firme, Deus é contigo. Quantas promessas nós temos na palavra de Deus, né? Uma para cada dia do ano. Então, faça o seu papel como alguém que está nas mãos do Senhor, sendo ponte sobre as águas na vida de alguém. Olha, quando você respeita alguém, você é ponte sobre as águas. Quando você espera, aprende a esperar, né? Muitas vezes a gente fica aflito para conseguir alguma coisa, mas a gente vai ali e fala, Senhor, meu coração está aflito, mas eu vou esperar em Ti, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Olha que tremendo. Você dessa forma é ponte sobre as águas na vida de alguém, porque você vira um testemunho vivo de alguém que esperou no Senhor e ali pôde desfrutar das bênçãos do Senhor, da resposta do Senhor, ser paciente, né? Muitas das vezes somos impacientes, precisamos ser pacientes para ser
ponte sobre as águas na vida de alguém. Precisamos dar o que comer, dar o que vestir, já falamos um pouco sobre isso. Ser sensível à necessidade do outro. Essa necessidade aqui muitas das vezes não é financeira, gente. A necessidade do outro pode ser em vários outros aspectos, sabe? Pregar, anunciar a salvação em Jesus, ser exemplo. Quando nós somos exemplo, nós somos pontes sobre as águas na vida de alguém. Amar o próximo, como eu falei, né? Que a própria palavra de Deus diz, amar, como que forma que eu amo, como Cristo amou, né? Como a si mesmo. Eu não quero nada de ruim para mim, mas muitas das vezes eu quero para o próximo que eu diga, ele está tendo o que ele merece. Né? Nós julgamos exatamente Jesus, se ele agisse assim, não teria morrido na cruz por nós. Eles estão tendo o que eles merecem. Não é verdade? Ser amado, interessante, isso que eu coloquei aqui do que eu estava pensando, né? Ser amado é uma das formas de ser ponte sobre as águas, porque muitas das vezes nós não nos deixamos ser amados. Né? Às vezes esse ser amado, eu não estou falando de uma questão homem e mulher, estou falando aqui de ser humano, de próximo, ser ponte sobre as águas na vida do seu próximo, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito de dar abraços, de dar beijos, né? E tal, não sou uma pessoa muito assim. Eu falo, oi, tudo bem e tal, mas nada de muito abraço, nada muito nhen, não que eu esteja desprezando nhen, que a gente tem mania de falar assim, mas é porque tem gente que é mais delicado, que tem mais jeitinho, é mais gentil, né? Podemos falar várias qualidades nesse sentido, mas eu não sou assim. E às vezes alguém quer me dar um carinho, até mesmo meu próprio marido, muitas vezes eu, sabe? E nós precisamos nos deixar ser amado com uma palavra, ser amado com um gesto, não desprezar, ei, para com isso, para de bobeira e tal. Às vezes o nosso filho mesmo, né, quer fazer um carinho, sai pra lá, sai pra lá. Então existem várias formas de se deixar ser amado. E isso é ser ponte na vida de alguém, porque com certeza a pessoa que está querendo fazer um bem a você, né? E você deixa, você alegra aquele coração, o coração daquela pessoa. Saber dar valor ao próximo é uma forma de ser ponte sobre as águas. Bom, gente, viver Jesus é uma forma de ser ponte sobre as águas. Acredito que nesse nosso bate-papo você já tenha pensado em várias coisas, né, que você poderia ter sido ponte sobre as águas na vida de alguém, acabou não sendo, você pensou em outras coisas e tal. Comenta aí, né, para que a gente possa ser acrescentado com o seu comentário, porque na verdade, não é fácil ser ponte sobre as águas. Algumas coisas podem ser mais tranquilas do que outras, mas assim, no literal, ser ponte sobre as águas, fazer o que Neemias fez, com certeza não foi fácil. Veja a história de fato como foi para que os muros fossem reconstruídos. Dá uma olhadinha, não foi fácil. Sabe? Assim como eu sei que a sua vida não é fácil, a minha vida não é, mas o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. Nós seres humanos não somos fáceis, nós mulheres inclusive, né? Nós que sofremos de TPM, de hormônios, eu estou naquele momento de hormônios, oi meu Deus, meu Deus, sente uma coisa ali, sente outra coisa aqui, quer comer, não quer comer, são tantas coisas que nós sentimos no nosso corpo, fora as coisas extras por fora que nos acontecem. Então não é fácil, mas tenhamos bom ânimo, que Jesus é conosco, Ele venceu, gente. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Sejamos pontes sobre as águas na vida do nosso próximo. Um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me,
Amém? Um grande beijo no coração. O Senhor continue te abençoando, te guardando, livrando de todo mal. Beijos!